eu vim aqui contar um pouco da minha história, me apresentar. Tem uma data aqui, 21 de março de 2024, em que eu comecei a desenhar novamente o meu currículo, né, e me reposicionar novamente no mercado. E eu decidi, pela primeira vez na minha vida, escrever, desenhar uma biografia, uma espécie de currículo-biografia. E foi muito curioso que eu dividi a minha vida em algumas etapas. Comecei com a trajetória pessoal. Eu sou filho que nasceu num berço de ouro, de carinho, de amor, disciplina, de correções, de educação. E tive o privilégio de ter dois pais maravilhosos muito presentes na minha vida, o Celso Vieira e a doutora Neuza Maria da Cruz Pira. Nos educaram, eu e mais dois irmãos. Meu pai deu ótimos exemplos para nós, né? Desde valores, meu pai passou fome já, né? Então ele trouxe essa consciência pra gente na parte educacional e sempre preocupou com educação. Então desde cedo ele sempre colocou que a gente poderia fazer esporte, a gente poderia fazer música, a gente poderia fazer o que nós quiséssemos, mas a gente deveria ter uma profissão. Desde muito cedo eu fiz muito esporte, eu participava desde gincana de colégio, atletismo, vôlei, basquete, futebol, judô, capoeira, bolinha de gude, natação. Então foi uma coisa muito legal que a gente pôde desfrutar ali, realmente ter uma infância muito salutar. Eu escolhi essa imagem que eu acho que representa um pouco ali do que eu passei por essa trajetória familiar de base, né, que é uma Jesus Cristo acima, é uma janela em que a gente deixa a luminosidade entrar ou sair. A visão ali não é um colocar de costas, não é um símbolo de se fechar, é um símbolo de olhar para fora, né, já de um lugar belo, você olhar para fora e conseguir vislumbrar que existe coisas ainda mais belas lá fora, à frente ali de Jesus Cristo, orientando e ornando toda essa história aí de busca e de buscar o amar, né, buscar o transcendente, né, buscar algo que não seja tão fácil de enxergar, mas que também é a beleza. Bom, ali teve a trajetória acadêmica, uma das coisas que eu fiz, que eu achei que foi muito bacana. Eu saí daqui, como a gente sai muito cedo para estudar, eu saí com 17 e queria medicina, né? Falei, poxa, eu vou fazer medicina. Isso tem muito, tive o privilégio de passar em medicina e quando eu comecei a cursar a medicina eu vi que não era a minha vocação. Eu larguei a medicina no primeiro semestre e esse foi o meu principal C, o meu C mais complexo da minha vida. Até hoje eu fico pensando, poxa, se eu fosse médico, mas eu tenho vários amigos e vários familiares que falam assim, não, cara, você não nasceu para médico, você nasceu para outras coisas, né? Então, realmente, hoje eu concordo com isso, eu tenho bastante vocação com algumas coisas, né? Com algumas partes do mundo executivo, que me encanta muito. E nessa virada vocacional, eu fui para administração de empresas, passei na Federal do Paraná em segundo lugar. Antes disso, no meio do ano, eu passei em Londrina, em administração de empresas, em primeiro lugar. Só que a faculdade estava de greve e, para não ficar parado, eu fiz o Empretec, onde mudou um curso da ONU, né, de empreendedorismo, e ali mudou minha vida em absoluto. Desde que eu fiz, eu vi que é muito possível, com muita vontade e dedicação, a gente consegue bons números em qualquer das empresas, né? Sendo você um adolescente ou um adulto. Eu fui para a Federal do Paraná, logo depois que eu entrei na Federal, tem um processo de seleção da JR Consultoria, que é a empresa júnior, passa num processo de seleção, que é o vestibular, e tem um processo de seleção. Tive o privilégio de entrar com alguns amigos, e por lá fiquei 2 anos, e ali começou realmente minha trajetória profissional. Eu fui para a parte de estágios, tive o privilégio de trabalhar na Tecnodata Trânsito, comecei a ir uma carreira na parte de logística. Foi muito legal que a gente foi estagiário de luxo, né? Então o pessoal achava que a gente era gerente e eu cuidei de toda a logística de entrega de materiais didáticos para trânsito pro Brasil inteiro. E ali foi muito bacana. E na extensão na faculdade eu fiz 2 malucos professores com uma extensão em pensamento sistêmico, que na época era muito material em inglês, muita coisa nova ainda, né? Uma metodologia usada apenas pela Petrobras na época. E a gente estudou bastante a partir de pensamento sistêmico e foi onde eu acho que deu uma boa ampliada nos modelos mentais, novos arquétipos e novos jeitos de enxergar as coisas, tanto na parte de processos como a parte de sentimentos, englobando isso de forma de motivação e enlaces sistêmicos que se somam, né? Então, assim, acho que mudou muito a minha vida. E como eu sempre fui muito ativo na faculdade, eu fiz parte do centro acadêmico, também, né, fui presidente da comissão de formatura, então minha parte acadêmica eu tentei esgotar ao máximo, me divertir o máximo na parte acadêmica e fez parte da minha formação. E na trajetória profissional, sempre mirei alto, sempre tive um sonho de sair, né, como médico, ter uma residência. Na parte de administração de empresas, a gente tem a formação e desenvolvimento de líderes no mercado, né, empresas multinacionais, tem esses programas, trazer ali os melhores alunos no mercado para serem desenvolvidos pelos diretores, né, e presidentes de empresa. Tive o privilégio, né, eu, minha esposa, a Dayana, o Norton Hitz, que fizeram parte da minha história total. Entramos todos nesses programas de desenvolvimento de líderes. Eu entrei na Seara Alimentos, na época era o grupo de carnes da Cargill, e lá a gente, desde a linha de montagem de suínos e aves, a negociação com a Walmart e exportação de suínos e aves. Então a gente teve 1 ano de desenvolvimento em todos os processos, em todas as etapas da cadeia produtiva. Isso também me deu uma visão muito ampla de processos empresariais, do mundo executivo, de como é que ele funciona, desde a base, né, ao topo dos diretores, de como deve ser toda
toda sistemática, né? E como é que se realmente funciona uma cultura organizacional, como é que você se difunde em todos os níveis da cultura organizacional. E uma coisa curiosa é que eu sou goleiro, então lá na parte da trajetória eu jogava futebol na cancha e o pessoal sempre pedia para eu estender o horário. E toda a empresa me conhecia, então eu conseguia transitar em todos os andares da empresa. Eu desfrutei de maneira muito bela isso. Tive um chamado na parte familiar do meu pai, passou mal e me chamou para assumir os negócios, né? Então eu conversei com a Arene na época e o Arene me deu toda a liberdade de vir e falou que até me reintegraria se caso fosse necessário, né? Então me incentivou muito a vir. Assumi então a empresa familiar. Dentro da história do meu pai, ele desenvolveu e formou 2 fazendas, uma empresa muito grande, muito antiga na parte de food service, né? Montagem de equipamentos, instalações comerciais. E minha mãe uma clínica odontológica e alguns imóveis. Meu pai sempre gostou de comprar imóveis, então eu vim para dentro de empresa familiar, né, auxiliando ali, assumindo, né, a gestão financeira da fazenda, dos negócios, do comércio, né, e dos imóveis. Então, desde compra e venda de imóveis, desde uma estruturação, desenvolvemos uma rede de lojas em todo o estado, né, demos visibilidade, ganhamos escala, né, toda a parte de profissionalização de uma empresa, integração de sistemas, planejamento estratégico. Eu rodei mais de 18 planejamentos estratégicos, de missão, visão, valores, sempre redesenhando a empresa quando necessário. E isso deu continuidade à empresa, e um dos projetos muito bacana foi montar um e-commerce. Depois eu fui para São Paulo para desenvolver um projeto de importação de mercadorias, então tive visibilidade de todo o processo de importação. Atendemos o Brasil inteiro com essa empresa em São Paulo, e entrar nesse mundo digital, reposicionar a empresa nesse mundo digital, acho que me transformou também, me deu mais um gás aí de uns 5, 6 anos para sempre estar motivado, né, na reestruturação da empresa, uma coisa muito bacana. Nesse caminho de implantação no mundo executivo, eu nunca parei de estudar. Nessa trajetória, eu fiz 3 pós-graduações na FGV. A primeira foi gestão empresarial, que solidificou tudo que eu sabia na parte da Federal do Paraná e abriu um leque muito bacana com os professores. Depois eu fui sob uma orientação do André Limeira, um professor bem renomado da FGV, colocou que eu deveria ir para o coração da empresa, né? O coração da empresa que faz bombear o sangue, é a parte contábil. Então eu fiz gestão, administração, aí eu fiz a minha segunda pós-graduação, gestão financeira, controladoria e auditoria, somente com contadores. Foi um negócio muito bacana que saiu da Seara, assim como o médico tem várias especialidades, né? Ir para a parte contábil foi um desafio, mas para mim também foi uma abertura em absoluto na parte de análise e estruturação de empresa, e olhar de dentro na parte numérica também, entender um pouco esse mundo dos contadores. Foi uma coisa que me desenvolveu em absoluto. E também, não menos importante, né, para conseguir dar uma estrutura e um reposicionamento também na parte de agronegócio familiar, eu fiz economia e gestão em agronegócio. Então eu consigo transitar muito bem nas estruturas familiares de empresas, conversar muito com executivos por conta dessa base. E eu considero uma quarta pós. Eu fiz um curso de PNE, de Programação Neurolinguística, me ajudaram a solidificar todo esse conhecimento, toda essa estrutura que hoje me faz pensar do jeito que penso. Agora, ali as minhas paixões de vida, né? Então tá ali a minha filha, minha esposa, são minha razão de ser. Aí vem a minha expertise, uma coisa que desde 2003 eu faço com muito gosto, que é a parte de gestão financeira pessoal. Eu adoro números desde os meus 7 anos, onde eu comecei a trabalhar, sempre gostei de acumular recursos financeiros. O meu desenvolvimento começou aos 7, eu não sabia que tinha começado aos 7, mas ao 2003 eu me profissionalizei na parte de gestão financeira pessoal. E já logo na sequência eu entrei no mercado de capitais de uma maneira muito consistente, de uma maneira muito tranquila, né? Desvendando ali o que tinha além da poupança e do cheque especial. Comecei a estudar ali a parte de renda fixa, LCI, LCA, né? Alguns produtos Tesouro Direto, e aí sim eu fui para a parte de renda variável depois, que hoje eu opero completamente diferente daquela época, mas que fez muito sentido na minha época, muito tranquilo, tá? E comecei a desenvolver isso, e eu sei o resultado que isso trouxe para mim e para minha esposa. A gente casou por conta disso. Essa história é muito engraçada. A gente tava indo no RU, no restaurante universitário, e eu pedi para ela esperar um pouquinho, e eu fui tirar o extrato, coloquei assim, já me deu 2 Marmitex, né? Isso lá em 2003. Ela falou, o que é isso aí? Aí eu, cara, isso aqui é investimentos. Daí ele, quanto é que você tem isso aí, né? Porque a gente era só amigo, galera, só era amigo, assim. Eu tenho X. Se eu colocar isso, toda vez que você aportar, eu vou aportar igual. Posso? A gente era só amigo. E eu falei, cara, eu acho que eu vou casar. E realmente assim foi, porque a gente faz isso desde 2003 e a gente casou e a gente continuou fazendo isso. E a gente faz isso até hoje com a nossa filha, né? Criando uma pessoa equilibrada na parte de finanças e instruindo, né? Eu tenho certeza que ela vai ter uma vida ainda mais promissora que a nossa, que já é muito legal, tá? A gente tá muito feliz. E nunca deixei o esporte, eu só intensifiquei o esporte, né? Eu fui pra alta performance, né? Então esporte de longa distância, desde a natação, longa distância, ao ciclismo, longa distância, e corrida longa distância. Eu sempre gostei de vôlei, continuei
continuei jogando basquete, brincando de basquete, beach tênis, badminton, e aí ficou fácil. Um amigo meu me trouxe, chama-se Augusto Pelúcio, me trouxe pro triatlo. Eu apaixonei no triatlo, logo já encaixei ali um Ironman, uma foto minha chegando no Ironman de Floripa, né, um full, depois um outro Ironman em Miami. Foi uma coisa muito bacana de ter realizado, né, de ter completado isso com a minha família presente, com a minha esposa presente, né, e nunca parei de fazer. Então eu gosto demais de esporte de alta intensidade, né, de long distance, né, de endurance. E por fim, nessa trajetória, galera, eu tô citando nomes aqui, eu amo pessoas, eu adoro gente, eu sou entusiasmado com a vida, entusiasmado com pequenos gestos, com os grandes gestos, eu sou entusiasmado com o amor, entusiasmado com o Cristo, com o Espírito Santo, eu sou muito extrovertido e hoje eu amo gente, amo o que eu faço, amo me interagir com as pessoas e eu costumo dizer que é jogar sementes de rosas, assim, né, nas pessoas para ver se esse é um lema de vida. E por fim, terminando um pouco a minha biografia, nada mais legal de contar a história da Jockeys, Educação Financeira e Corporativa. Acredito que seja meu nono projeto, né, em termos de abertura, estruturação, planejamento de uma empresa, e estou fazendo ela com muita calma, com muita tranquilidade. Faço por hobby. Nessa construção, eu sentei para escrever produtos e eu consegui escrever 14 produtos na seara financeira e 14 na corporativa. E foi muito legal estruturar isso de maneira linear e muito bem elaborada. E esse cara aqui é o Marcos Strider. O Marcos Strider é um comunicador nato, um cara que sabe se comunicar, ele instiga as pessoas a se comunicar, mas independente disso, né, não é a seara que me pegou no Marcos Strider. Ele colocou em um dos vídeos dele, eu acho que não sei de quando que foi esse vídeo dele, se foi começo, se foi fim, mas monetizar o hobby. Monetize seu hobby, pega alguma coisa que você gosta e monetiza, né? E minha esposa sempre falou isso, né? A FGV me chamou para ser professor, algumas escolas me chamaram para ser professor, e eu falei pra minha esposa, não, o dia que eu for professor eu vou fazer a minha escola. E quando eu esbarrei com esse cara, esse maluco aí falando monetize seu hobby, né? Eu falei, cara, tá fácil, né? É uma coisa que eu gosto, eu sempre fiz de prazer, sempre fiz de maneira gratuita, de filantropa, para amigos, para igreja, para empresas sem fins lucrativos. E tive aí uns malucos passando comigo, uma delas que é a Juliana, chamei ela pro projeto, ela falou, vamos, né? Eu chamei o Edivaldo Vrena, vamos, né? São pessoas que me conhecem há mais de 10 anos, né? Quem sabe como é que a gente pensa, como é que a gente erra e como é que a gente tenta acertar, né? E o Jefferson Capelete, né? Que é o mais novo, ele tem mais de 10 anos comigo. E eles toparam, né? Toparam porque eles viram beleza, né? A Ju, ela falou assim, me apaixonei pelo projeto. E a gente criou até um infantil, né? Que a gente se apaixonou pelo infantil. A gente acredita que em breve, né, a gente vai ver uma mudança muito, mas muito explosiva nesses meninos, na nossa cidade, na nossa nação, e nós vamos fazer isso também fora daqui, né? A intenção nossa é chegar e levar esse conhecimento para os Estados Unidos, né, para outros países, né? A gente vai ter uma turma agora com o pessoal da Bélgica, né, e com o pessoal online, né, de fora aqui, de outros estados, né, conversando conosco e também a gente na turma. O pessoal tá vindo buscar, a hora que começarem a conhecer os infantis e os outros 28 produtos, isso aqui vai pegar fogo, tá? Eu acho que realmente vai ser um negócio que vai mudar a vida das empresas, das vidas dos CNPJs e dos CPFs. A gente tem produtos de base psíquica, econômico-financeira, né, que gera cultura, tanto na pessoa física como na jurídica, né? Por isso que a gente se intitula como profissionalizadores de CPFs, profissionalizadores da sua pessoa física, também do CNPJ. Tá? Essa é a história da Jockeys. É um cavalo, tá, gente? É um cavalo com 14 chaves, 14 financeiras, 14 cooperativas e keys, Jockeys. Chaves, né? Então remete também a chaves. E o cavalo não se trata de nós, jockeys. Nós somos somente jockeys. A beleza está na pessoa física, está no CNPJ. O jockey, ele somente monta o cavalo, ele somente conduz o cavalo se o cavalo o permitir. Se o cavalo, que é um animal espiritual e sensitivo, permitir ser cavalgado por um bom jockey. E eu acredito que aqui tem muito amor, muito carinho. Aqui tem pessoas reais que amam essa marca e tudo que integra dentro dela. Tudo que integra, toda a cultura, toda a magia, toda a beleza, tudo que está contido nessa bela marca. Jockeys, meu nome é Vinícius Vieira e foi um prazer ter conversado com vocês. Até breve.